Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 22 de junho, inicia-se a lição de número 13, que ela tem como título Triunfo do Amor de Deus, que é esta lição aqui, meus amigos. Triunfo do Amor de Deus. E esta lição, ela finaliza o trimestre de abril, maio e junho, que é o trimestre do grande conflito, né? E a lição de hoje, ela fala de que o mundo hoje, que se aproxima assim do fim dos tempos, nós vemos todos os tipos assim de calamidades, né? Chuvas torrenciais, tanto aqui no sul do Brasil, como na Ásia, na Europa, terremotos aparecendo em vários lugares, né? Uma violência sem igual em todas as cidades do mundo, guerras, rumor de guerras, doenças de todos os tipos, conflitos, né? Adversidades que desafiam, né? Constantemente a nossa fé, o nosso entendimento, né? E aí surgem algumas questões assim importantes e que as pessoas indagam, né? Como nós podemos entender a existência assim de tamanhas tragédias com a nossa fé, a nossa crença de um Deus amoroso e justo? Como vamos entender esses acontecimentos todos no mundo? Bom, a Bíblia, ela serve como um mapa, né, uma bússola para nos proporcionar não apenas um consolo, mas também um raciocínio, né, um entendimento profundo sobre a natureza divina, né, e a sua relação com a humanidade. A Bíblia fala sobre toda a criação do mundo através de um Deus amoroso que tudo criou. Fala também de toda a história da humanidade, né? Que iniciou-se com bastante harmonia, paz e perfeição lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus criou nossos primeiros pais, mas que lá também houve um momento grave que foi o pecado, né? A transgressão desses nossos primeiros pais, que eles foram enganados por Satanás e que vem gerando todos esses problemas no mundo, né? Porque conforme Gênesis 3 onde ali mostra, né, toda a criação, essa harmonia foi interrompida através deste pecado, né? E o pecado entrou em cena não só ali no Jardim do Éden, mas no mundo inteiro, né? Que alterou todas as pessoas, né? Começaram a morrer, a envelhecer, foi atacada a natureza também, o planeta, gerando assim um distanciamento, né, entre o Criador e a criação, e desencadeando assim uma série de consequências devastadoras para toda a natureza. E nesse cenário de imperfeição e caos, né, surgem os sofrimentos, as dores e as adversidades, né, que afligem a todos no mundo. Entretanto, é crucial nós compreendermos que este
estado assim caótico, né, e doloroso que nós vivemos hoje, não reflete o desejo original de um Deus de amor para com toda a humanidade. E na verdade, um produto foi assim um produto de escolhas, né, por parte assim do ser humano, que teve consequências, e que Deus, por amor, ele dá o livre-arbítrio de escolha para as pessoas, né? E a posição humana, infelizmente, foi de se desviar da orientação divina. E o livre-arbítrio, que fala lá em Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 17, um presente de Deus ao ser humano foi usado, né, para tomar decisões erradas e catastróficas que ocorreu com Adão e Eva, e que trouxeram consequências drásticas, né, para a humanidade, para o planeta todo, né? E se Deus interferisse nas decisões, né, do ser humano, Satanás iria dizer que ele, Deus, é um ditador, né? E também não haveria graça, né, para nós, seres humanos, porque nós seríamos marionetes, né? Se Deus começar a manipular, fazer o que quisesse, faz aquilo. E Deus é diferente, Ele quer pessoas de relacionamento, que pensem, que tomem ações, atividades, né? Mas Deus não abandonou de forma alguma a humanidade. Até por sinal, Ele mostrou um amor muito maior, e Ele estabeleceu um plano de redenção, que Ele deu seu único filho amado, Jesus, para morrer por todos nós, para pagarmos, né, esse pecado que foi cometido lá no Éden, que nos deu uma esperança maior para todos nós. E ali, Jesus, na cruz do Calvário, ele derrotou a Satanás e venceu a morte e o pecado, e ainda nos deu a promessa dele, Jesus, voltar e nos tirar desse mundo violento. E assim podemos encarar um futuro bem melhor, com esperança, né, que logo se realizará, ainda que nós tenhamos que enfrentar dificuldades e tristezas até a sua segunda vinda, que está muito próxima. E pensando nisso, né, o autor da lição da Escola Sabatina desta semana, ele fala de um triunfo do amor de Deus no fim dos tempos, né, suplantando todas essas dificuldades. E ele colocou no verso para memorizar, que nos diz, veja lá que está em Apocalipse 21, versículos 3 e 4. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4. E aqui nesse verso, né, do que o apóstolo João escreveu, inspirado por Deus, ele dá uma esperança para a humanidade, onde Deus pretende retirar todas as pessoas que estão nesse mundo, que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, e levar para as mansões celestiais. E foi isto, né, que o apóstolo João viu. Ele viu Deus com a humanidade lá numa grande festa nas mansões celestiais. E aqui nessa passagem está bem claro de ver a esperança dos fiéis, quando o Criador
fala que habitará com todos nós as mansões celestiais, e assim nós podemos compreender como será o fim dos ímpios, né? A morte dos ímpios, das pessoas que não aceitaram a Jesus como Salvador, mais próximo, né, da segunda vinda, e o resultado disso, né? Onde as pessoas violentas que não quiseram Cristo, né, viraram as costas para o Salvador da cruz do Calvário. E assim será o final da história do pecado, né? E o recomeço de uma Gênesis dos céus e da terra, que fala lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4, né? E Deus diz que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Está lá em Apocalipse 21:6. E assim nós sentiremos os nossos corações felizes e alegres repousarem sobre uma inabalável segurança, né? Onde nós exultaremos da indescritível felicidade de nós vivemos um propósito de um Deus de amor. E na lição de hoje nós vimos um belo exemplo de um dos maiores governantes que o mundo já teve, chamado Franklin Delano Roosevelt, um advogado formado na Universidade de Harvard, que foi o 32º presidente dos Estados Unidos no período de 1933 até sua morte em 1945, que ele governou esse país, que é o maior país do planeta, no pior período da história, porque eles estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial nesse período, né? De um período difícil, violento, onde o próprio Estados Unidos foi atacado inicialmente lá em Pearl Harbor, né, pelos japoneses, e onde se iniciou a Segunda Guerra Mundial, e esse país, os Estados Unidos, teve problemas econômicos, né, falta de alimentação, falta de estrutura de hospitais, uma série de coisas para enfrentar essa Segunda Guerra Mundial. E o Roosevelt, acometido assim por uma doença terrível, né, que é uma doença chamada poliomielite, e onde ele ali estava sem possibilidades de se alimentar, de caminhar sozinho. Ele só fazia isso com a ajuda de pessoas. E mesmo nesse momento difícil, ele disse: sempre nos apegamos à esperança, à fé, à crença, à convicção plena de que há uma vida melhor, um mundo melhor, além do horizonte. As tragédias, doenças, como ocorreu com esse governante, né, entre terremotos, fomes, violências e ódios, né, e adversidades em geral no mundo, embora dolorosa, às vezes é incompreensível. Não são reflexos sim, de desamor ou indiferença, né? Mas é a situação assim do homem caído, né? Que só na verdade sintomas de um mundo pecador que necessita de uma redenção humana. E nessa semana nós estudaremos na lição da Escola Sabatina sobre esse assunto, né, que destaca os acontecimentos finais da guerra cósmica, né, entre Deus e Satanás, e que só será finalizada, né, na segunda vinda de Jesus, que está muito próximo, né, porque Jesus disse em Mateus 24 os sinais realmente da sua vinda. E nós aprofundaremos em estudos assim, diários, né, com detalhes sobre 4 temas importantes para o nosso conhecimento e nosso crescimento espiritual. E o próprio Deus nos manterá e nos protegerá no caso assim, de nós realmente
se mantivermos uma fidelidade a este Criador, durante toda essa batalha cósmica, né, que se faz necessário, e nas partes mais brutais, né, que acontecerá antes da segunda vinda de Jesus, nesse grande conflito cósmico. E o grande conflito, ele terminará com a vitória final de Deus sobre o diabo, sobre o mal, sobre esta Babilônia que se encontra no mundo hoje, essas doutrinas falsas, essas misturas de doutrinas que o próprio Satanás se envolve com feitiçaria, espiritismo misturado, é incrível, né? E acima de tudo, sobre o sofrimento, né, das pessoas que estão no mundo hoje, né? Nós iremos aprofundar sobre por que ocorre isto, né? E essa vitória, ela é garantida porque já foi assegurada por Jesus na cruz do Calvário, por meio de sua morte e ressurreição. E quando ele ascendeu aos céus, ele deu uma esperança para todos nós, e hoje ele está no tabernáculo celestial, aguardando o momento para nos buscar. O terceiro ponto que nós estudaremos essa semana é sobre o compartilhamento da vitória de Deus, quando nós aceitamos pela nossa fé e permitimos que o Espírito Santo opere em nós. E assim nós passamos assim a falar realmente o que Deus fez na nossa vida, né? No momento assim de nós somos alcançados pelo seu poder, de nós passarmos essa esperança também para as outras pessoas. Como é importante isso. E o quarto ponto é sobre a vitória de Deus, que ela culminará na segunda vinda de Jesus, onde haverá um juízo milenar e na restauração de todas as coisas, né? E assim haverá o fechamento da porta da graça. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, com entendimento, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. E você saberá que realmente esse conflito cósmico ele terá um fim. Essa violência que está nesse mundo terá um fim na segunda volta de Jesus, e ele levará todos nós para as mansões celestiais. E sabe o que Deus quer fazer com você que aceita Jesus como Salvador e Senhor? Ele quer dar um presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus, na sua segunda vinda, que está muito próximo, levará eu, você, a sua família, todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais dores, mais morte, mais aflições, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.